Vamos dar um foco maior agora, principalmente em uma linha de captação do Banco do Brasil, que é a parte de crédito imobiliário, tá? Então, aqui é uma forma mais educativa para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, não só no Banco do Brasil, entretanto, em outros bancos também segue uma dinâmica parecida. A gente sabe que o Banco do Brasil vai divulgar balanço financeiro agora do primeiro TRI, certo? Em meados de maio, certo? E a gente começa a se preparar para o que vai ser entregue em termos de resultado de balanço. Pois bem, olha um ponto interessante. Saiu uma matéria no Estadão, certo? No Estadão, falando que o Banco do Brasil tombou na parte de crédito imobiliário com fundos da poupança, né? O banco concedeu em torno de 89 milhões no primeiro bimestre e recuou em torno de 91%. Para vocês terem noção, quando a gente fala de balanço, o Banco do Brasil fechou 2025 com uma carteira de financiamento imobiliário de 46,7 bilhões, quer dizer, uma queda de 3% sobre 2024. A taxa média da carteira era em torno de 7,2%, influenciada por juros subsidiados pelo FGTS, Minha Casa Minha Vida, tá? O volume representa uma fração do saldo de 938 bilhões registrados pela Caixa Econômica Federal. Guardem essa informação que ela é importantíssima, porque a gente vai ver aqui mais à frente que eu fiz para vocês. Então, quando a gente olha no crédito imobiliário, é uma linha de financiamento bem mais de longo prazo, oferecida por bancos de modo geral, assim como o Banco do Brasil, que vai permitir tanto pessoa física e jurídica possam adquirir, construir imóveis pagando no longo prazo com juros, em até 35 anos, a partir da taxa de 10,5% ao ano e até 80% do financiamento do imóvel e vai depender, claro, de outras características e particularidades. O crédito imobiliário ele é regulado pelo Sistema Financeiro de Habitação, que a gente chama de SFH, tá? E pelo Sistema de Financiamento Imobiliário, que é o SFI. Guardem essas duas letrazinhas que eu acabei de mencionar aqui, certo? Bom, o que que acontece? Quando a gente olha em termos de concessão, e aqui eu estou falando dados do Banco Central, tá? E a notícia vinculada ao Banco do Brasil, que eu acabei de fazer ali a menção com relação ao Estadão, né? A gente vê uma queda de 91% versus o período anterior analisado em termos de concessões de crédito imobiliário no primeiro bimestre de 2026. E aqui a gente está falando justamente de quê? De Banco do Brasil, né? Então você sai na casa de milhões de 989 e tem uma queda muito brusca para 89 milhões. Estamos falando, comparando primeiro bi de 2025 com o primeiro bi de 2026, para deixar bem claro. Então, o que que a gente sabe? Que teve uma queda e uma redução bem significativa na linha de crédito e na concessão desses créditos imobiliários de modo geral, tá? Um ponto importante, por que que reduziu o crédito imobiliário, tá? O banco, ele avaliou que não era possível manter o crescimento sem a caderneta de poupança como uma forma de captação. O FGTS e os recursos disponíveis tiveram mudanças, tá? Outro ponto importante, o crédito imobiliário ele depende do dinheiro da caderneta de poupança, que a gente chama de SBPE, certo? E com as letras de crédito imobiliário reguladas e a TRC como custo de captação também subiu. Outro ponto importante é a oferta regulada, né? Então, o governo ele exige que os bancos, de modo geral, não é só o Banco do Brasil, direcionem parte dos recursos da poupança ao crédito imobiliário. Há esse direcionamento de recurso. Com menos poupança, menos crédito disponível. Então, é um outro problema nesse aspecto. Outro ponto importante, por uma curiosidade, a reportagem ela detalha que o crédito imobiliário no Banco do Brasil, né, com recurso da caderneta de poupança, elas partem de 11,74% ao ano, mais a taxa referencial.
Já vou pegar aqui e anotar por curiosidade, tá? Então, o BB, ele está dizendo aqui na reportagem, inclusive, que a taxa com o recurso da caderneta de poupança é de 11,74%, certo? Mais justamente o que é a TR? TR, taxa referencial. Já a Caixa, banco, tá? Parte de 10,8% ao ano que eu estou falando, mais a TR, tá? O Bradesco e Santander, vou botar aqui o B de Bradesco e o S de Santander, começam mais ou menos, começa em torno de 11,28. Começa, não quer dizer que termina. Mais TR. Então, segundo a reportagem, o Banco do Brasil tem uma taxa maior, né? Por incrível que pareça. Ok? Outro ponto, né? As principais fontes de captação de crédito imobiliário no Brasil advêm de quê? Primeiro, principalmente, os bancos são obrigados a direcionar 65% dos depósitos de poupança de crédito habitacional, do Fundo Garantidor de Crédito, Minha Casa Minha Vida, gerido pela Caixa, mas impacta também todo o setor, ok? Na LCI, letras de crédito imobiliário, título emitido pelo banco, isento de imposto de renda para a pessoa física, também atrai investidores e financia uma parte desse portfólio imobiliário. A parte também de certificado de recebíveis imobiliários, securitização de carteiras imobiliárias, quer dizer, em outras palavras, o banco vende esses recebíveis no mercado de capitais e gera liquidez. E na LCI regulada, que é a nova regulamentação do Conselho Monetário Nacional, que exige uma indexação ao CDI e o IPCA e encareceu a captação e pressionou as margens também do banco, tá? Então, isso tudo que eu estou falando aqui, como o Banco do Brasil capta recursos para financiar imóveis. Então, é uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Então, vamos colocar aqui 5 opções, principais fontes de captação de crédito imobiliário, teoricamente, aqui dentro do Brasil. Bom, a dinâmica de captação do financiamento, né? A gente vai desde os depósitos da caderneta de poupança, a captação de recursos do custo do regulador, a avaliação da questão de crédito, depois recebe o crédito para comprar e construir, e depois a garantia do financiamento do imóvel, que é a alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária, o imóvel fica no nome do banco até a quitação total. Em caso de inadimplência, o banco pode retomar o quê? O bem. A taxa de juros, geralmente é o custo de captação, mais spread do banco, mais o seguro habitacional, ok? Que é a forma de captação ao financiamento, a dinâmica, né? A esteira de dinâmica completa. E o risco do descasamento, né? Se a captação de LCI sobe, mais que a receita de crédito, a margem do banco é comprimida e o problema atual que a gente está vendo do Banco do Brasil, ok? Que é o risco do descasamento nessa história. O que que isso tem a ver com o impacto no balanço do Banco do Brasil? Veja, Banco do Brasil não é só agronegócio, tá? Então, 47 bi é o balanço imobiliário do Banco do Brasil, no caso, em 2024. A carteira de crédito com garantia imobiliária gerida internamente. Aqui a gente vê a composição do portfólio imobiliário, certo? E aqui a gente vai ver 52% no SFH habitacional, 28% mais ou menos a média em termos do SFI do mercado, 12% na base do crédito rural imobiliário e os outros que advêm aqui. Então, a gente tem uma inadimplência média em torno de 3,6%, uma cobertura de risco de 98% e 36% no processo de reestruturação, pegando ali os dados mais passados. Então, qual é a diferença dos dois sistemas de financiamento? Tanto do SFH e do SFI, ok? Bom, do SFH, Sistema de Financiamento de Habitação, criado em 1964, que é uma habitação popular, a taxa média, isso aqui vai variar, claro, 12% ao ano mais TR, o valor máximo do imóvel em torno de 1,5 milhão, também a depender, outro quando tem mudanças,
uso da poupança e uso do FGTS como captação. Tem uma parte também de imóvel, a questão residencial, e permite o uso do FGTS como entrada de modo geral. Agora, o SFI, o Sistema de Habitação Imobiliário, foi criado em 97 para o mercado livre, as taxas de mercado é acima de 12%, sem limite do valor do imóvel, as captações vêm através de CRI e LCI dos mercados de capitais, tem a alienação fiduciária como garantia, pode ser residencial e comercial e não permite o uso do FGTS, ok? Basicamente seria essa a diferença. Bom, e por que eu estou falando do Banco do Brasil e trazendo essa curiosidade na parte do crédito imobiliário e esse tombo grande que a gente está vendo aí na parte dos fundos de poupança de modo geral falando? Quando a gente olha, principalmente aumenta o quê? O risco do crédito imobiliário, né? Então, a possibilidade de o cliente não pagar as parcelas. O Banco do Brasil exige análise de renda, claro, sobre o score, histórico do cliente, etc. E em caso de inadimplência, o imóvel é retomado para leilão. Mas, querendo ou não, você vê uma inadimplência circulando por aqui. O risco de liquidez, porque eu tenho um prazo de carteira de 18 anos. Os bancos captam no curto prazo, né? Poupança, LCI de 90 dias, mas empréstimo no longo prazo, para 35 anos para uma casa. Então, esse descasamento exige gestão de caixa. Isso compromete no curto prazo a questão, principalmente, do balanço do banco. O risco da taxa, né? Se a taxa de captação sobe, CDI mais 0,5 versus CDI mais 0,9, enquanto as taxas dos contratos antigos são fixas, a margem do banco encolhe, cai. E o risco regulatório, que vez ou outra a gente vê mudanças também. Então, mudanças em normas do Conselho Monetário Nacional, Banco Central, legislação habitacional, isso tudo, ainda mais estando no Brasil, vive mudando, que vocês sabem muito bem. E tudo aquilo que eu falei até de regra, isso aqui muda também. Então, o que a gente sabe? Que o Banco do Brasil hoje é um dos maiores players em crédito imobiliário. Tem um portfólio ali aproximado de 47 bilhões. A queda de 91% em 2026 reflete o encarecimento de captação e não necessariamente uma crise de demanda. A poupança, o SBPE, continua sendo a principal forma de captação, mas está perdendo participação para um LCI, por exemplo, e para um CRI. Tanto o SFH quanto o SFI atendem públicos diferentes, como eu mencionei anteriormente, e o ponto de equilíbrio nessa forma de captação. Então, isso aqui é um dos outros fatores que vai, sem dúvida, depois no balanço impactar o Banco do Brasil. E quando a gente olha para o Banco do Brasil, ainda que olhando para meados de abril ainda, a gente começa a ver algumas correções, principalmente já do banco, né? Então, o banco sai daquela casa dos 26, 25 que estava e está tendo uma quedazinha já, pegando aqui de fevereiro, estou pegando, que subiu, né? Teve algumas altazinhas, mas está caindo novamente em torno aí acima de 14%, como vocês estão vendo, acumulando em queda, tá? Pegando no gráfico diário de 15 minutos, a gente consegue perceber na curva essa tendência maior agora de queda do preço das ações do Banco do Brasil. E eu estou falando isso por quê? Porque não acredito que não vai ser só a questão do agronegócio de modo geral. Vamos ver inadimplência, vamos ver outros indicadores que certamente vão pressionar o balanço do banco, tá? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, ok? Escreve aqui abaixo se você já sabia, por exemplo, dessa informação, por exemplo, das formas de captação e como o Banco do Brasil tem esse destaque também e essa influência, né, que grande parte eu sei que é subsidiado pelo FGTS, Minha Casa Minha Vida, porém, sem sombra de dúvidas, né, incorpora também um pouco do balanço do banco, ok? Beijo, fui.